Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a matéria do capítulo 2 sobre ondulatória do nosso segundo bimestre. Começaremos a falar sobre as classificações e propriedade das ondas. Então, começando aqui nessa introdução, a gente vai imaginar um lago, com águas calmas e com folhas na sua superfície. Quando a gente deixa cair um objeto sobre esse lago, sobre essa superfície, uma pedra, qualquer coisa, ela começa a formar pulsos. Esses pulsos são vibrações para cima e para baixo, provocadas pelo impacto que esse objeto dá na água. Essas vibrações, elas não se restringem somente àquele ponto onde o objeto caiu. Elas se propagam de forma circular pelo lago. Então, quando esses pulsos eles alcançam essas folhas que estão sobre essa superfície, elas passam a se movimentar. Então, esse movimento é para cima e para baixo. Elas não se deslocam lateralmente. Então, vai acontecer o movimento somente para cima e para baixo. Então, a perturbação que é provocada na superfície da água, que estava calma, e o impacto do objeto que caiu sobre ela fez essa perturbação, ela não produz, não provoca nenhuma correnteza ou deslocamento horizontal. Ela apenas provoca movimentos verticais para cima e para baixo, que são transmitidos em sua superfície, na superfície da água. Então, olha só, nós temos uma imagem aqui para poder representar. Nós temos uma água calma, temos uma folha aqui em cima dessa água. De repente, cai um objeto, sobre essa água. Então, ela começa a fazer uma propagação de pulso, uma formação de pulsos. Esses pulsos vão fazendo essa propagação, essa vibração, até chegar nesse objeto. Quando ele encontra esse objeto, ele vai ser movimentado verticalmente, para cima e para baixo. Esse objeto ele não vai sair do lugar. Então, essas vibrações vão passar, esse objeto ele vai continuar fazendo o seu movimento vertical, mas ele não faz um movimento horizontal, Ele não se desloca, ele não vai de um lugar para o outro. Então, todo objeto que ele boia na superfície da água e se movimenta para cima e para baixo quando uma onda passa por ele. Então, a onda ela não carrega esse objeto em direção com que ela está se propagando, tá? Então, com base nesse exemplo, a gente vai definir a onda como algo que se movimenta pelo espaço e transmite energia sem transportar qualquer partícula do meio. Então, sem transportar, sem levar ninguém. Então, como que a gente pode classificar as ondas? As ondas elas são classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. As ondas mecânicas, outra característica também, as ondas elas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza e sua direção de vibração. Então, dentro do grupo das ondas classificadas em relação à natureza, nós temos as mecânicas e as eletromagnéticas, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas precisam de um meio material para poder se propagar. O que seria esse meio material? Elas podem se propagar no ar, pode se propagar na água, pode se propagar numa corda, mas elas não conseguem se propagar no vácuo, no espaço vazio, tá? Então, a gente tem um exemplo de onda mecânica, o som de um instrumento musical. Então, um violão, um violino, tudo isso consegue, pela vibração dessa corda, faz essa propagação de som, de onda mecânica no meio material e consegue produzir um som. Nas ondas eletromagnéticas, elas não precisam desse meio material para poder se propagar. Então, elas podem se propagar no vácuo. Então, nós temos o exemplo dessa onda eletromagnética, que são os raios da luz do sol. É o exemplo mais visível que nós temos. Em relação, então, à direção de vibração, as ondas elas podem ser divididas em transversais e longitudinais. Nas ondas transversais, a direção de propagação da onda é perpendicular à direção de vibração. Então, a direção de vibração da onda é quando a gente faz esse movimento para cima e para baixo. Então, quando a gente faz esse movimento, quando a gente estivesse fazendo uma corda ou nessa mola, como está dando o exemplo, a gente cria uma vibração. Então, a gente prendendo essa mola aqui, em umas extremidades dessa mola na parede ou em algum outro lugar, e fazendo esse movimento, a gente está criando uma vibração.
Outro exemplo também que a gente tem de ondas transversais são as ondas eletromagnéticas, como a luz que a gente consegue ver dos raios-x, infravermelhos, ultravioletas, por aí vai. Então, essas ondas que oscilam perpendicularmente à direção de propagação são ondas transversais, né? Então, elas vão oscilar dessa maneira aqui, ó, criando como se fosse o desenho que a gente tem costumado falar de ondas, né? Então, ela cria esses espaços que são perpendiculares à direção com que ele está acontecendo. Então, se eu estou fazendo assim, nesse movimento, a minha vibração está subindo e está descendo e a propagação dessa onda tá indo em direção a isso, né? A essas curvas que tá fazendo. Então, é como se eu tivesse uma propagação aqui, outra aqui, perpendicular ao movimento. Então, se eu tô fazendo um movimento para cima, a minha propagação tá aqui. Se eu tô fazendo um movimento ao contrário, na hora que eu tô descendo, a minha propagação tá aqui. Nas ondas longitudinais, é meio que o inverso. Então, a direção da propagação da onda, ela vai coincidir com a direção da vibração de seus pulsos. Então, aqui na transversal, eu faço esse efeito, né? De tipo zigue-zague. Na longitudinal, ela vai ter um efeito reto, né? Então, quando a gente prende uma das extremidades da mola, uma parede, a gente vai provocar um movimento para frente e para trás. Aqui nós provocamos movimento para cima e para baixo. Aqui nós provocamos movimento para frente e para trás. Então, um exemplo desse aqui, nós temos as ondas sonoras. Elas acontecem, né, oscilam na mesma direção da propagação. Então, aqui, ó, elas vão oscilar na direção contrária, ó. Tá vendo? Então, acontece a propagação dessa luz na direção contrária. Aqui, a oscilação acontece na mesma direção, né, na mesma direção da propagação desse som. Então, além disso, as ondas elas podem ser classificadas quanto à direção de propagação. Então, nesse caso, a gente tem 3 grupos. Ondas unidimensionais, que propagam uma única direção, que é a questão de uma corda. Então, se a gente bate essa corda, essa onda vai sempre para a mesma direção. Ondas bidimensionais, elas propagam em um plano, como a onda que é provocada pelo movimento de um barco, né? Então, eu consigo fazer essas ondas, esse movimento, porque elas vão se propagar sobre uma superfície. Então, tá vendo? É como se eu conseguisse produzir 2 ondas aqui. Então, elas também têm que se propagar em cima de uma superfície, tá? Nas ondas tridimensionais, elas vão se propagar em todas as direções. Então, as ondas sonoras, elas são tridimensionais. São ondas emitidas por antenas. Nessas ondas tridimensionais, a gente consegue ocupar um espaço maior. Ela é jogada para todas as direções. Então, onda unidimensional, ela tem uma única direção. Ela vai sempre para o mesmo lugar. Bidimensional, ela consegue fazer 2 caminhos. E tridimensional, eu consigo ocupar, né, jogar essas ondas, emitir essas ondas para vários lugares ao mesmo tempo. Então, ó, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas ondas, quais são os elementos dessas propriedades. Então, vamos absorvendo aí mais ou menos que a gente tem as classificações das ondas, né? Os tipos de ondas que nós temos para a gente dar continuidade na nossa próxima aula, que será na quinta-feira, ao vivo, às 8 horas da manhã, tá? Beijos, até mais!